Olá, eu sou o jornalista Marcelo Carvalho e esse é o RCN Entrevista. No programa de hoje nós vamos conversar com a jornalista Sinara Menezes, da TV Fórum e também do site Socialista Morena. Olá, ouvintes da Rádio Carvalho News. Sou Sinara Menezes, jornalista, editora do site Socialista Morena, e é um prazer estar aqui para conversarmos sobre a situação da mulher no Brasil. Sinara, muito obrigada por ter aceitado conversar um pouquinho com a gente aqui no RCN Entrevista. O que é ser mulher, Sinara? Olha, Marcelo e ouvintes da Rádio Carvalho News, para mim, ser mulher, em geral, não difere muito do que seria ser homem, né? Nós temos os mesmos desejos, nós temos os mesmos anseios, nós queremos ser respeitados da mesma maneira, nós queremos ter um salário igual ao dos homens, nós queremos não ser vítimas de violência apenas em relação, por ser do gênero que nós somos. Enfim, nós somos seres humanos iguais aos homens e é por isso que lutamos para que sejamos cada vez mais iguais. Somos iguais sendo diferentes, porque também eu não posso deixar de dizer que eu adoro ser mãe, eu adoro ter podido ficar grávida dos meus 2 filhos. Acho que isso é uma coisa realmente invejável na condição feminina. Eu acredito que a maior parte dos homens sensíveis sente uma certa inveja, inveja boa de não poder carregar o filho dentro do ventre. Então, isso realmente é uma parte que eu adoro na mulher e acho que isso é uma diferença grande, né, entre os dois, o homem e a mulher. Mas, de maneira geral, eu acho que nós somos iguais e a nossa luta é justamente essa, para sermos cada vez mais iguais. E como você avalia a situação da mulher no Brasil? A situação da mulher no Brasil já esteve melhor, né? Afinal, a gente já teve uma mulher na presidência da República, coisa que parece que as pessoas esquecem, né? Eu vejo com muita tristeza que minhas colegas jornalistas que foram incapazes de defender a presidenta Dilma dos ataques machistas, né? Algumas delas, inclusive, perpetraram ataques machistas contra a Dilma, e quando a Kamala Harris foi eleita vice-presidenta dos Estados Unidos, ficaram festejando. Olha, a primeira mulher vice-presidenta do Brasil, ou dos Estados Unidos. Aí vou repetir essa parte. Olha, a primeira mulher vice-presidenta dos Estados Unidos. Quando a Dilma foi eleita presidenta, elas foram incapazes de comemorar, né? Foram incapazes. É muito triste ver isso. E acho que isso pavimentou o caminho para o Bolsonaro chegar ao poder, né? O presidente dos pesadelos de toda mulher brasileira, né? Porque a influência nefasta do bolsonarismo tem levado, por exemplo, ao aumento da violência doméstica, né? Essa mensagem que o bolsonarismo passa para o Brasil. Eu acho que esse governo que fala como se o lugar da mulher fosse na posição de primeira-dama, né? Que não pode, a mulher não pode ocupar a presidência, ela tem que ser eternamente a primeira-dama. Eu vejo com muita preocupação esse momento. Quais as conquistas mais significativas que o sexo feminino obteve nas últimas décadas? Acho que as conquistas mais importantes das mulheres nos nas últimas décadas ainda não chegaram. Para ser sincera com você, Marcelo, eu me indigno com a desigualdade salarial entre homens e mulheres, por exemplo, né? Homens e mulheres ocupando a mesma função, o homem recebe mais que a mulher. Como é que isso se justifica se não por machismo, né?
Outra coisa, a situação das mulheres negras no Brasil, né? Hoje, com a pandemia, as maiores vítimas do desemprego são as mulheres negras, que também são as maiores, segundo as estatísticas, são as mulheres negras que mais são cabeça de família, ou seja, que não tem um homem no lar para cuidar dos filhos, né? Elas cuidam da casa sozinha. Então eu acho que houve, né, no início do século, o voto feminino, né? Mas isso já tem muito tempo. Isso já tem muito tempo. Eu acho que a gente precisa muito avançar na questão da igualdade, igualdade salarial e igualdade entre os gêneros. A gente tem avançado muito pouco nas últimas décadas em relação a isso. Sinara, muito se fala do empoderamento feminino e sua importância. Como é possível alcançar esse patamar? Empoderamento feminino é a mulher ter a noção do que ela vale, né? Do quanto ela vale, do seu valor como profissional, como ser humano, né? Acredito que é isso que é empoderar. Às vezes as pessoas não conseguem bem entender o que é isso. O que é uma mulher empoderada? É uma mulher segura de, por exemplo, ela não ser inferior a ninguém, é, de não entrar num relacionamento abusivo, ou se estiver num relacionamento abusivo, conseguir sair dele, né? Uh, uma mulher empoderada é uma mulher que não precisa seguir regras, né? Como colocar a profissão em primeiro lugar ou colocar a maternidade em primeiro lugar. Todas essas coisas são decisões dela e, na verdade, no fundo, nada precisa ficar em primeiro lugar, né? Eu acho que dá para a gente, com a ajuda do, com a colaboração, digamos assim, do homem, do companheiro, dá para a mulher ter um pouco de tudo. Dá para a mulher ser mãe, dá para a mulher ser uma boa profissional, né? E acho que é por aí o empoderamento. Ter mais espaço para as mulheres na política, por exemplo, né? Mais mulheres deputadas, mais mulheres senadoras. Quem sabe a gente não chega algum dia a ter de novo uma mulher na presidência da República. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tua carreira, sobre a tua trajetória. No ano de 2013, você conquistou o troféu Mulher Imprensa. O que essa premiação significou para você? Olha, eu ganhei o troféu Mulher Imprensa em 2013. Foi uma surpresa para mim, porque eu tinha acabado de lançar o meu site e ganhei esse troféu. Mas, para falar a verdade para você, Marcelo, esse tipo de prêmio que distingue homens de mulheres, eu acho um pouco cafona, sabe? Acho que prêmios jornalísticos têm que ser dados pela obra do profissional, independente se ele é homem ou se ele é mulher. Claro, ganhei o prêmio, fiquei orgulhosa e tal, mas sinceramente, na próxima vez que eu for premiada, eu prefiro ser premiada como jornalista, sem gênero. Agora a gente vai tratar de um assunto um pouco delicado. O que você sente quando presencia ou toma conhecimento de mulheres reproduzindo comportamentos e discursos machistas ou até misóginos? Olha, Marcelo, eu acho que a pior coisa que existe no mundo é mulher machista. Mulher machista não se dá o respeito. Não se dá o respeito. Como eu disse antes, foi uma tristeza para mim, uma decepção ver mulheres, colegas, jornalistas participando da campanha machista contra a presidenta Dilma. Um dos aspectos pouco estudados do golpe contra Dilma foi a extrema misoginia com a qual ela foi tratada. Eu nunca vou esquecer que a Dilma, uma mulher, uma senhora, uma mãe, uma avó, presidenta da República, esteve num estádio de futebol sendo xingada para o mundo inteiro ver. E eu não vi por parte das minhas colegas jornalistas a indignação, porque a elas interessava mais subir na carreira, manter seus empregos, bajular o patrão, do que defender uma mulher que estava
em situação de vítima de machismo, né? Aqueles adesivos que colocavam contra Dilma. Pelo contrário, eu vi mulheres jornalistas, para minha vergonha, zombando da roupa que a Dilma usava, do andar que a Dilma tinha. Repito, para mim, é o fundo do poço ver uma mulher machista. Sinara, o meio político é um dos mais inóspitos que existe. Como foi seu ingresso nesse setor e como conseguiu sobreviver a ele? Meu sonho jornalístico nunca foi ser repórter de política. Eu queria mesmo era ser repórter de cultura. A política acabou entrando na minha vida por acaso. Eu vim morar em Brasília porque uma amiga tinha vindo morar aqui, da primeira vez que eu morei em Brasília em 89, e acabei ficando cobrindo política, mas eu durante durou pouco tempo. Durou pouco tempo. Eu realmente não consegui sobreviver vivendo de política em Brasília, não consegui me adaptar. Acho realmente inóspito, acho um meio profundamente assediador e admiro as colegas que conseguem conviver no meio dos políticos assediadores que nós temos no Brasil. Eu desisti logo. E aí eu fui morar na Espanha e na volta, quando eu voltei da Espanha, eu não queria mais ser repórter de política, eu fui trabalhar na Folha de São Paulo como repórter de literatura, que era o que eu queria. Ocasionalmente fazendo matérias de política, mas não de hard news. Infelizmente, eu voltei para Brasília por uma questão pessoal, né? Eu me casei e aí voltei para a política, mas eu digo para você que não é por minha vontade. Eu preferia estar cobrindo cultura. Infelizmente, nessa época de Bolsonaro, eu não posso me dar ao luxo de não participar da derrubada desse homem. Então, eu vou continuar cobrindo política, pelo menos até tirar o Bolsonaro do poder. Mas o meu desejo agora é realmente voltar para a cultura e ficar mais na área de cultura. Claro, vou continuar opinando sobre política, mas o meu foco de carreira vai voltar a ser cultural. E como surgiu o Socialista Morena? O Socialista Morena eu criei há 10 anos, quando eu achei que tinha chegado a hora de começar a opinar e fazer algumas matérias fora do dia a dia da política. Eu estava na Carta Capital e estava muito enfurnada nas questões de política, fazendo muitas matérias, como nós chamamos de hard news, né? Matérias duras do cotidiano da política de Brasília. E eu queria escrever sobre outras coisas. Que às vezes não cabiam numa revista séria, assim como a Carta. Então eu resolvi abrir o blog, né? No começo era um blog, ainda hoje é um site, porque ele tem mais variedade, né? Mas era um blog pessoal e eu criei o Socialista Morena com o seu nome em homenagem a Darcy Ribeiro e Brizola, que foram meus grandes ídolos assim da juventude, né? Eles me influenciaram muito no meu caminho pela esquerda. Então, eu homenageei Darcy e Brizola. Quando eles voltam do exílio, eles falam de um socialismo moreno, de um socialismo que não seguisse modelos, modelo soviético, modelo cubano, nenhum modelo, e sim tivesse os pés fincados no Brasil. Eu acho que isso é muito importante e por isso eu criei o Socialista Morena, que já vai fazer 10 anos em setembro. Estou muito feliz, é muito gratificante e eu faço ele com muito amor e carinho. E acredito que seja um dos sites mais bonitos, sem falsa modéstia, do Brasil. Podem olhar, podem conferir que é um site muito bem feito, que eu faço com todo carinho, dá bastante trabalho, então eu espero que as pessoas curtam. O retorno tem sido positivo todos esses anos, apesar dos ataques. E como é ser uma socialista declarada em meio a esse tempo de repressão institucionalizada que vivemos atualmente? Sabe o que é mais curioso de ser uma socialista declarada? É que gente de esquerda não aceita que eu me intitule assim. Se os ataques da direita e da extrema-direita sobre mim, apenas pelo fato do meu site se chamar Socialista Morena, eu até entendo, sabe, Marcelo?
O que eu não entendo é gente querendo dar carteirada de que é socialista, que eu não sou, sabe? Eu acho que esse tipo de postura espanta muito a juventude, sabe? Ah, você não leu o Capital, logo você não pode ser socialista. Eu acho isso ridículo. Eu acho que qualquer pessoa do Brasil que seja, ou do mundo, que seja a favor da justiça social, pode sim se afirmar socialista, e não sou eu quem vai questionar isso. Acho ridícula essa como é sommelier do socialismo alheio, né? Parece que as pessoas têm um marxímetro. Ah, você pode ser socialista, mas você não pode. Não, quem diz que se eu sou socialista ou não sou eu. Eu me auto-intitulo socialista e eu defendo o socialismo em que eu acredito. É o que eu posso fazer. Não posso defender o socialismo em que outras pessoas acreditam. Não me prendo a dogmas nem ídolos do passado. Aprendi isso com Darcy, esse negócio de ficar olhando para a União Soviética, para Stalin, a essa altura da vida, não contem comigo. Eu quero olhar para frente, para o socialismo que nós podemos construir no futuro. O que passou, passou. Se você pudesse criar um prêmio para homenagear mulheres que fazem ou fizeram a diferença em nosso país, qual seria o nome desse prêmio? E quem seriam as mulheres agraciadas? Olha, Marcelo, como eu respondi aí em outra pergunta, eu não sou uma pessoa muito desses troféus e prêmios, sabe? Eu acho tudo isso tão relativo. Às vezes eu gosto de cozinhar, sabe? E às vezes eu vejo umas matérias assim, melhor restaurante do mundo. Como assim? Como assim, melhor restaurante do mundo? Disse quem, né? Segundo quem? Teu paladar é diferente do meu. Como é que pode existir coisa como melhor restaurante do mundo? Como pode existir coisa como melhor jornalista do mundo? Como é que pode existir coisa como melhor antropólogo do mundo? Quem mede essas coisas? O que eu acho é que a gente tem que valorizar as nossas mulheres, do presente, do passado e do futuro. Para isso não precisa troféu, só precisa parar, por exemplo, de matar as mulheres, né? Todos os dias eu acordo, abro os portais de notícias e tem lá pelo menos 3 mulheres assassinadas por companheiros e ex-companheiros. Essas mulheres é que têm que ser lembradas todos os dias tem que ser lembrado que o Brasil, o homem brasileiro, mata as suas companheiras e ex-companheiras. É horrível isso. Então, assim, eu sinceramente não vejo como troféus podem mudar essa realidade. E qual seria o conselho que você daria para as mulheres do nosso Brasil? O conselho que eu daria para as mulheres do Brasil seria: acredite que você é igualzinha a um homem. Você não tem um homem que seja superior a você. Nunca se coloque numa posição inferior a um homem. Você é igual a ele. Não entre em relações onde um homem queira ser superior a você, porque não é. Então, assim, tenha na cabeça sempre esse orgulho. Esse orgulho de Se orgulhe de ser mulher. É isso. Sinara, muito obrigado mais uma vez e esperamos, né, contar com outras participações suas, tanto aqui na Rádio Carvalho News como no site Carvalho News. Um abraço e sucesso. Para os ouvintes da Rádio Carvalho News, eu tenho uma mensagem. Fora Bolsonaro, vamos fazer tudo para tirar esse homem do poder em 2022. Esse homem faz muito mal ao Brasil.